Bem, bom dia, Senhor Presidente. Nós, antes de mais, gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade para nos receber aqui na Câmara Municipal. Eu chamo-me Diogo, a minha colega é a Inês, o meu colega é o Fábio. Somos alunos do 11º D da Escola Secundária Pinheiro Rosa, do curso de Línguas e Humanidades. Gostaríamos de lhes fazer algumas perguntas relativas à nossa cidade e então irei começar, se não se importar. Primeira pergunta. Considera que a cidade de Faro é uma cidade sustentável em termos gerais? Bom, antes de mais, bom dia a todos aqueles que estão aqui e depois os que irão ver esta entrevista. Relativamente à cidade, penso que sim. Aliás, a cidade, o concelho, quando se fala em cidade, estamos a falar no concelho de Faro, tem características muito próprias. Só para dar um exemplo, a freguesia do Montenegro tem um hospital, um aeroporto, praias. Nenhuma outra freguesia do país tem estas características. E a cidade está dotada de infraestruturas, desde logo os serviços da administração central que estão cá todos, como capital da região que somos. Temos 2 hospitais, temos a universidade, temos o aeroporto, como referi, e, portanto, temos um conjunto de infraestruturas que poucos concelhos têm. Para além do património que temos e que nos dá um grande orgulho, a cidade tem todas as infraestruturas para podermos, de alguma forma, viver bem e ter tudo de uma forma acessível. Agora, como em todos os concelhos, há muito a fazer em termos de manutenção e de projetar o futuro e continuar a fazer melhorias para que a qualidade de vida seja cada vez maior. Ok, obrigado. Na sua opinião, a cidade de Faro dispõe de zonas verdes, parques ou jardins aprazíveis para a sua população? Nós temos vindo a tentar recuperar e posso dizer que só nos últimos 3 anos plantamos mais de 600 árvores. Temos neste momento agora um outro concurso a decorrer para a aquisição de muitas mais, mas é um trabalho que está sempre a ser feito. Nós passamos neste mandato a responsabilidade da manutenção dos jardins para as juntas de freguesia, que tem estado a fazer um excelente trabalho. Estamos neste momento a requalificar a Alameda João de Deus, uma requalificação que não se fazia há mais de 50 anos. Vamos iniciar agora, provavelmente no próximo mês, no final princípio do próximo mês, a requalificação da Mata do Liceu, que também há décadas que não tinha qualquer intervenção. E depois estão previstos alguns novos parques no concelho, desde logo um parque na Penha, também com grande dimensão, que no futuro virão certamente melhorar as condições de atratividade do concelho. Depois o Parque Ribeirinho, que também tem vindo a sofrer melhorias, e outras ideias que temos e que no futuro iremos apresentar. Muito obrigado. O problema habitacional em Faro é uma realidade, principalmente devido à especulação imobiliária. De que forma os órgãos de gestão estão a encarar este problema? A habitação tem sido um problema nos últimos anos. Antes da pandemia atingiu picos muito graves, porque os próprios estudantes que vinham para a universidade não conseguiam arranjar alojamento em Faro e alguns deles em 2019 tiveram que arranjar alojamento nos concelhos aqui ao lado. Com a pandemia isso esbateu-se um pouco, mas tem sido um problema. Em primeiro lugar porque é escassa, portanto a oferta que existe é muito inferior à procura. Tivemos nos anos de crise 2010, 11, 12, por aí fora, praticamente parados, e isso de alguma forma agravou. Neste momento a construção está a trabalhar bem, mas leva tempo. Nós estamos, neste momento, temos 2 grandes empreitadas prontas para lançar, para realojar pessoas em habitação social, em cerca de 75 fogos. Temos mais uma urbanização com cerca de 150 fogos de habitação social que vamos lançar. Temos depois vários projetos para lançar a custos controlados, em particular para depois atribuir
aos jovens e algumas pessoas carenciadas. Estamos a falar este ano de lançar um projeto para a construção de 100 fogos a custos controlados e temos a preparar uma grande urbanização em Estói, onde vai ter algumas centenas de fogos também a custos controlados. E, portanto, estamos a tentar dirimir esse problema, embora os poderes públicos aí tenham uma intervenção reduzida, porque o mercado imobiliário é que manda nisto. E, felizmente, por um lado, a procura tem sido grande e isso tem levado a que os preços disparem. Ok, obrigado. Bom dia, queria também deixar aqui o meu agradecimento pela oportunidade da entrevista. Então, com os fenómenos meteorológicos cada vez mais extremos, como é que a Câmara Municipal irá solucionar o problema das inundações na Baixa da cidade? O projeto da Zona Ribeirinha abrange este problema? O maior problema que nós temos ocorre quando temos grande precipitação e a maré está cheia. Felizmente, a cidade, e aqui estamos a falar da cidade propriamente, a cidade tem um bom escoamento de águas, só que quando a maré está cheia, a água não tem por onde escoar e isso provoca inundações. Nós, desde há 5, 6 anos esta parte, que a Fagar tem projeto de requalificação de toda a sua rede e temos vindo a melhorar essa situação, tanto que aqui há uns anos tínhamos muito mais situações de cheia do que temos hoje, mas ainda temos algumas. Temos na zona de São Luís, que estamos a trabalhar no sentido de tentar melhorar essa situação, e temos aqui na Baixa em 2 ou 3 pontos. Estamos a tentar criar algumas soluções, mas muitas delas são de soluções de difícil implementação, porque o problema que temos é quando a maré está cheia, em que a água não tem para onde escoar. Obrigada. A Câmara Municipal tem em curso algum projeto de poupança de água, dado estarmos numa região de veras afetada por esta calamidade? Estamos a fazer em dois níveis. Uma delas melhorando a eficiência da rega dos nossos jardins, colocando, e temos vários projetos em estudo para implementar, colocando a chamada rega inteligente, em que se minimiza as perdas de água e se faz a régua em momentos cruciais, por forma a gastar menos. Depois, a Fagar tem vindo também a fazer um conjunto de investimentos no sentido de minimizar as perdas de água. Nós temos, em média, as perdas que a Fagar tem andam entre os 17% e os 20%, o que, tendo em conta os indicadores nacionais, é um bom rácio. Há câmaras que chegam a perder 70% de água. Isto significa o quê? Que se nós comprarmos 1000 litros de água, há 200 que perdemos ao longo da rede, há câmaras que perdem 700 e, portanto, são valores astronómicos. Temos vindo a fazer um grande esforço com investimento na melhoria da rede, na melhoria das condições de detecção dessa mesma perda de água e implementamos algo muito prático e que não tem só a ver com a perda de água, mas também com o fornecimento às populações. Desde há 6 anos esta parte que temos piquetes permanentes, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Até aqui há alguns anos, quando havia uma ruptura, por exemplo, à sexta-feira, fechava-se a água e depois na segunda-feira ia-se, de alguma forma, resolver o problema. Agora não, se for ao sábado ou ao domingo, nós temos piquetes, chamamos as pessoas e no momento não saímos de lá enquanto o problema não estiver resolvido. Isto leva-nos a perder menos água, mas essencialmente leva-nos a prestar um serviço de maior qualidade em que as pessoas estão o mínimo de tempo possível sem abastecimento de água. Muito obrigada. Em termos de educação e inovação, não seria pertinente criar incubadoras de empresas para que jovens licenciados possam criar as suas primeiras empresas e assim fixar mão de obra qualificada? Nós estamos a trabalhar nisso juntamente com a Universidade do Algarve. Aliás, a Universidade do Algarve neste momento está a requalificar um edifício que tem no Polo da Penha, 4.000 metros quadrados, para
instalar empresas ligadas às novas tecnologias. Isto é um projeto que nós temos com eles, que é a criação de um Tech Hub, que está neste momento a decorrer, e esses 4.000 metros já estão perfeitamente destinados para empresas que se querem cá instalar e outras que já cá estão instaladas e que querem melhores condições. Paralelamente a isso, queremos dentro de algum tempo colocar no mercado um lote de terreno ao lado, no complexo desportivo, para a construção de mais 10.000 metros quadrados para a instalação de empresas de novas tecnologias. Essa é uma área que nós temos apostado muito. Algumas empresas que se têm instalado no Concelho de Faro. O Concelho de Faro tem condições excelentes para isso, porque este tipo de empresas emprega pessoas jovens do mundo inteiro. E nós temos excelentes condições, porque temos aqui o aeroporto e, portanto, vamos para qualquer parte do mundo muito rapidamente. A cidade tem muita animação, muita cultura e, portanto, estas pessoas podem, de alguma forma, para além do trabalho, ter uma vida muito ativa e é plana, pode-se andar a pé, pode-se andar de bicicleta, rapidamente chega a qualquer sítio. E, portanto, nós temos algumas empresas que já se instalaram cá e estamos a apostar em criar condições para que mais empresas possam instalar-se. É muito positivo para a cidade, mas também para a universidade, e é nesse sentido que estamos a trabalhar em conjunto. Bom dia, Sr. Presidente. Em termos sociais, a pandemia trouxe o desemprego e a pobreza. Como é que a Câmara Municipal está a organizar a sua ação social? Desde o primeiro dia da pandemia, que a nossa grande preocupação tem sido, de alguma forma, chegar às populações mais carenciadas, mais desfavorecidas e aquelas em que a pandemia teve maior impacto sobre elas. É preciso ver que muitas pessoas ficaram de um momento para o outro sem rendimento absolutamente nenhum. Estou a falar daquelas pessoas que trabalham e que ganham o seu dia-a-dia com o trabalho que fazem, as cabeleireiras, todo esse tipo de atividade que, se não trabalharem, não têm rendimento. E, portanto, quando a pandemia nos chegou, em março do ano passado, essas pessoas foram aquelas que primeiro ficaram afetadas, porque de um dia para o outro ficaram sem trabalho. E quando digo trabalho é mesmo no sentido efetivo. Nós o que fizemos, criamos um conjunto de medidas de apoio, fizemos protocolos com todas as instituições e PSS do Concelho, no sentido de fornecermos alimentação, roupa, até outros materiais que são precisos para o dia a dia. Nós tivemos, por exemplo, o MAPS, foi um dos principais parceiros, em abril do ano passado chegou a dar 20.000 refeições, a fornecer 20.000 refeições, a um conjunto muito alargado de famílias e de pessoas. A nossa preocupação nessa altura não foi propriamente criar estas condições, mas foi chegar às pessoas. Muitas delas passaram algumas privações, fome, nos primeiros dias, porque não sabiam sequer que nós tínhamos implementado esta medida. E ainda hoje temos ativo todos os protocolos com todas as instituições, no sentido de que o que nós fazemos é injetar dinheiro nestas instituições e são elas, através do seu trabalho, com os seus voluntários, que fazem esse serviço. Mas continuamos a ter ativos todos esses protocolos e, quando a verba que nós lá colocamos se esgota, nós reforçamos. Ainda há pouco fizemos isso com duas das instituições. E, portanto, essa foi a nossa grande preocupação, para além de ajudar as autoridades de saúde no seu dia-a-dia, que também não estavam, como ninguém estava preparado para dar resposta a esta situação. E, portanto, trabalhamos em estreita colaboração com as autoridades de saúde e ainda agora estamos a trabalhar com o centro de vacinação que fomos nós que, de alguma forma, instalamos, e a ARS está neste momento com os seus técnicos a vacinar as pessoas, mas a parte da saúde é com eles, toda a outra logística somos nós que, de alguma forma, estamos a ajudar. E, portanto, essa foi sempre a nossa maior preocupação, foi chegar às pessoas, através das famílias diretamente, e também depois chegar à economia. Por isso, baixamos o valor do IMI, em que cerca de 1 milhão de euros este ano
não foi cobrado por nós e, portanto, ficou nas famílias. Isentamos a derrama para as pequenas empresas, isso dá-nos também cerca de menos de €500 mil. Fizemos um conjunto de atividades por forma a dinamizar o comércio, em particular o comércio local, com aquela campanha do Faro Somos Todos. E, portanto, estas duas vertentes, economia, empresas e famílias, foram sempre a nossa grande preocupação no sentido de criar condições para podermos ultrapassar esta pandemia. Ok, muito obrigado. Ainda nesta linha, vemos hoje a dependência extrema da região do Algarve em relação à atividade turística. Há alguma iniciativa com vista a um incentivo para a criação, fixação de outras atividades económicas na região? Não, já falei nisso há pouco. Nós temos em Faro, até há 8 anos, éramos essencialmente uma cidade de comércio e serviços, mais serviços até do que comércio. Sendo capital, temos cá todos os serviços concentrados do Estado e, portanto, isso dava-nos aqui uma dinâmica grande. Quando cheguei à Câmara, nós definimos 2 vetores de atuação para diversificar, ao fim e ao cabo, a economia do concelho de Faro, que tem muito comércio, tem muitos serviços, tem muita agricultura também. Quais foram os 2 vetores? Um deles foi o turismo. Faro não tinha turismo até praticamente há 8 anos. As pessoas que vinham a Faro vinham em serviço tratar de assuntos. Portanto, era se quiserem chamar turismo, um turismo muito profissional, ligado à atividade profissional de cada um ou para tratar de assuntos pessoais. Nós conseguimos fazer isso. Hoje Faro já tem 4 vezes mais camas do que tinha há 8 anos e, portanto, essa foi uma aposta ganha. Temos hotéis novos, instalações novas. Vai abrir agora um hotel de 5 estrelas na Rua de Santo António, agora quando os hotéis abrirem, que nunca tivemos. E, portanto, esse vetor foi um vetor que esteve sempre subjacente na nossa atuação. O segundo tem a ver com aquilo que eu dizia há pouco, que era trazer empresas de base tecnológica. Já temos algumas no Concelho, estamos a criar condições, como há pouco referi, para que mais se possam instalar no Concelho. Ok, muito obrigado. Como sabe, a população portuguesa, em geral, e a de Faro, em particular, é uma população envelhecida. Que medidas tomou ou espera tomar a Câmara para um envelhecimento ativo? Nós temos um grupo desde 2012, um gabinete de apoio ao idoso, com uma equipa de pessoas que, juntamente com as autoridades, as forças de segurança, em particular a PSP e a GNR, fazem um acompanhamento das pessoas idosas do Concelho, em particular aquelas que estão isoladas. Quando a pandemia chegou, esse mesmo gabinete telefonava diariamente para cerca de 200 de pessoas que tínhamos referenciado no Concelho e que viviam sozinhos, para percebermos se essas pessoas precisavam de ajuda. E algumas precisavam para irem comprar os medicamentos ou até irem comprar comida e outras coisas. E, portanto, temos tido sempre essa preocupação. Aliás, até antes dos meus mandatos, já tínhamos esse gabinete aqui na Câmara. E tínhamos antes da pandemia, esse mesmo gabinete fazia um conjunto de atividades de dinamização, ao fim e ao cabo, das próprias pessoas, levando-as a passear a determinados sítios, levando-as ao cinema, ao fórum, criando atividades para que elas saíssem de casa e pudessem conviver uns com os outros. Hoje, essas situações estão mais ou menos suspensas, mas continuamos a fazer. Ainda agora editamos o 3º livro de receitas que distribuímos aos idosos, dado que agora estão muito mais em casa. E, portanto, temos esse gabinete que, juntamente com as autoridades, fazem esse acompanhamento. Temos transporte social para quando as pessoas, por exemplo, das zonas rurais precisam de vir a Faro e não têm transporte, nós fazemos isso. Agora, por exemplo, com a questão da vacinação, disponibilizamos transporte gratuito para as pessoas virem fazer a vacinação e, portanto, este gabinete, eu não falo por mim, mas para as pessoas que estão no gabinete, porque são elas no dia-a-dia que
fazem este trabalho, fazem um acompanhamento dos idosos muito grande. E depois acompanhamos as instituições que trabalham com a terceira idade também muito perto para criar condições para que as pessoas tenham a maior qualidade de vida. Ok, obrigado. Sendo o slogan de Faro "Evoluímos consigo", que conselho daria aos jovens residentes para poderem ser mais ativos na construção do seu concelho? Essa é difícil. Acima de tudo, sejam curiosos com o vosso concelho. Este exemplo de vocês estarem aqui é um bom exemplo de alguém que quer olhar para o concelho, de alguém que está alerta, de alguém que é crítico. A crítica é positiva quando é bem feita e quando tem fundamento. E, portanto, todos nós, não é o Presidente da Câmara, não são os vereadores que fazem o concelho, nós gerimos algumas coisas do concelho. Nós temos tido um bom desenvolvimento nos últimos anos, porque criamos algumas condições para isso, mas essencialmente porque os nossos empresários acreditaram e investiram muito no concelho. Muita da restauração que nós temos hoje no concelho há 10 anos não existia. E praticamente todos estes empresários que investiram nos últimos 10 anos são jovens. E, portanto, há aqui uma confiança que se ganhou, mas há também uma inovação da parte dos jovens para isso. Nós não somos nós que fazemos a economia do concelho, não teríamos conseguido muitas das coisas que conseguimos se não fossem os jovens. E, portanto, o conselho que vos dou é participem civicamente, discutam uns com os outros, vejam quais são o potencial que vos interessa. Há muitas coisas no concelho. Há muitos jovens a desenvolver atividades de agricultura aqui no concelho, que uns por iniciativa própria, outros por pegaram em propriedades dos pais e desenvolveram-nas. E, portanto, nós temos um potencial muito grande, como todos os concelhos, como o país em geral, mas é preciso iniciativa. É preciso iniciativa e é preciso hoje saber aquilo que se faz. Ninguém consegue ter um bom restaurante se não perceber de hotelaria. E, portanto, a educação e a formação hoje é muito mais importante do que era há 30 ou há 40 ou há 50 anos. Hoje, para se ter algo que vingue, é preciso que tenha qualidade, seja em que área for. E para ter qualidade é preciso que as pessoas saibam daquilo que estão a fazer. E, portanto, a formação aqui é importantíssima e vai continuar a ter um papel fundamental. Muito obrigado. Já acabou a entrevista. Já acabou? Muito